E aí pessoal, tudo bom? Novamente, eu, professor Emerson Diego Corsini, com mais uma aula de resolução de questões de física. Hoje nós vamos resolver uma questão relativa a equilíbrio de corpos. Tá? Então vamos lá. A questão é essa aqui. Dá uma arrumadinha dela. Um quadro de massa 6 kg encontra-se em equilíbrio pendurado ao teto pelos fios 1 e 2, que fazem com a horizontal os ângulos θ1 igual a 60 graus e θ2 igual a 30 graus. Calcule as trações nos fios 1 e 2. Uma coisa extremamente importante, pessoal. Quando em qualquer exercício, qualquer questão que mencionar equilíbrio, quando o corpo ou os corpos estão em equilíbrio, isso significa que a somatória das forças que atuam nesse corpo, nesses corpos, é igual a quanto? É igual a zero. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que quantas forças atuando nesse sistema aqui, que é um corpo que está, é um quadro que está pendurado, né? Pendurado aqui. Então eu vou ter as seguintes forças atuando nesse quadro aqui. Eu vou ter T1, tração 1, eu vou ter tração 2, eu vou ter, atuando simbolicamente, representativamente no centro do quadro, a minha força peso, correto? Então essas três forças aí, o corpo está em equilíbrio, a somatória dessas três forças vai dar um valor nulo, e elas interagindo entre si, se eu puder colocá-las de forma que uma esteja relacionada com outra, formando um polígono, vai formar um polígono fechado, e esse polígono vai ser o quê? Um triângulo. Essa é a característica de ser uma resultante zero. Então, olha só, eu vou colocar aqui, então eu tenho, vou frisar aqui, ó, peso, eu tenho tração 2 e eu tenho tração 1. Só determinando aqui com relação aos ângulos. Se aqui θ1 é 60 graus, θ1 60 graus, aqui eu tenho 60 graus. Aqui, ó, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, correto? Se aqui é 60, aqui só pode ser quanto? 30 graus. Por que eu estou determinando isso aí? Porque eu vou precisar. Eu vou deixar esse vetor aqui, T1, do jeito que ele está aqui, ó. T1, então seria T1 aqui, tá? Esse ângulo aqui 30 graus, esse ângulo 30 graus, aqui, ó, e eu vou pegar o peso e vou colocar aqui, ó. Então o peso vai vir na vertical, mesma direção, mesmo sentido, peso, né? E o
meu T2, opa, o meu T2 aqui. Então eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, eu vou ter um ângulo de 90 graus aqui, e lá em cima eu vou ter um ângulo de quanto? De 60 graus. Então grava aqui, ó. Eu tenho peso, força T1, tração 1 fazendo um ângulo de 30 graus com o peso, tração 2 lá em cima fazendo um ângulo de 60 graus com o peso. Aqui fechou um polígono chamado o quê? Triângulo. E esse triângulo é o quê? Retângulo. Então vamos lá. Então lembra? Então vamos lá. Eu vou ter o peso, fazendo com o peso eu vou ter o T2, né? T2 eu vou ter o T1. Aqui eu tenho um ângulo de 30, aqui um ângulo de 60 e aqui um ângulo reto de 90 graus. Bom, aí ficou fácil. Fácil se você dominar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, galera, se não souber, dê uma revisada. Tá? Quais as relações? Sempre um triângulo ele vai ter os ângulos internos e ele, dependendo do ângulo, ele vai ter um cateto oposto e um cateto adjacente. Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, o cateto oposto a esse ângulo é o ângulo de 30. Só que se eu pegar esse ângulo de 60, o cateto oposto a ele já não vai ser mais o mesmo, vai ser o que? Esse outro. Então vai depender. Então, dê uma revisadinha, tá? No caso aqui, a gente já pode até proceder já finalizando o exercício. Por quê? Já está mais da metade feito. Então, olha só, eu vou determinar através de seno ou cosseno, vou pegar um ângulo de 30 graus. 30 graus. Seno de 30 graus. O seno de qualquer ângulo é o quê? Cateto oposto. Quem que está se opondo ao ângulo de 30 graus? T1 sobre a hipotenusa, que no caso é o P. Quem que é o P? Nós não calculamos ainda, só que o peso é a massa que eu tenho, que ele me diz que é 6, vezes a aceleração da gravidade, que eu posso considerar um valor próximo de 10, ou 10 para nível de cálculo. Então, o meu peso, 60 newtons. Aqui. Então vai ficar seno de 30. Quanto que é seno de 30? 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 igual T1 é o que eu estou procurando, peso 60. Multiplicando em cruz vai ficar T1 vezes 2, ou 2 vezes T1 igual a 60. T1 vai ficar 60 dividido por 2. Então, meu valor da tração 30 newton. Tração 2. Então vamos lá. Tração 2 eu vou determinar através do mesmo ângulo, só que eu vou determinar através do cosseno. Por que cosseno? Porque o cosseno eu vou utilizar o cateto adjacente, que no caso aqui é o T2. Cosseno de qualquer ângulo é cateto adjacente,